amiguinhos, tudo bom? Beleza? Ó, eu prometi que eu ia contar a história do rei Davi, né? Mas aí a tia ouviu uma pregação na semana passada de um pastor Daniel, que já foi pastor da nossa igreja, e eu fiquei assim, falei, putz, acho que eu tenho que falar de outro cara. É? Vamos ouvir essa história? Então hoje a tia vai pegar aqui a câmera, vai ficar andando com ela e vai posicionar conforme vai a história, né? Era 1710 na Inglaterra e uma casa estava em chamas. A mãe, Susana, e o pai saíram da casa junto com 14 filhos, mas quando eles contaram faltava um. Esse carinha aqui, ó, o pequeno John Wesley. Ele estava no segundo andar da casa e o pai dele tentou entrar, mas era impossível porque era muito fogo e as labaredas estavam grandes. Aí o pai, junto com seus vizinhos, tiveram uma ideia. Subiram uns nos ombros dos outros até chegar no segundo andar da casa e pegar o pequeno John. E ele foi salvo. E todo mundo agradeceu a Deus. E diz assim que depois que ele foi salvo, não deu nem 5 minutos, a casa inteira desabou com fogo. Esse cara foi salvo por Deus, né? E Susana Wesley, sua mãe, percebeu isso. E ela falou assim, esse menino tem a chama de Deus. Então eu vou cuidar dele e vou educar ele para que ele seja usado na mão do Senhor. E aí eu quero fazer um parênteses aqui na história, voltar minha câmera e falar. Sabe como Susana Wesley educava o filho dela, John, e todos os outros 14? Através da Bíblia. Quando as crianças completavam 5 anos de idade, ela ia lá e começava a alfabetizar eles através da Bíblia. Susana Wesley era uma mulher assim de muita fé. Era uma pessoa assim totalmente regrada, cuidava de uma casa com tudo isso de filho, tinha um tempo para devocional a Deus, tinha um tempo para devocional com seus filhos, fazia um culto doméstico. Hoje, Dia das Mães, se cada uma de nós fosse assim 1% parecida com Susana Wesley, o mundo estaria muito diferente, né? Então eu queria só fazer esse parênteses na história para falar como Susana Wesley era uma mulher abençoada por Deus. Susana cuidou de John com aquele amor e carinho que ela cuidava dos outros filhos, mas ela sabia que esse cara tinha um chamado de Deus. Deus não salvou ele à toa. E aí quando John cresceu, ele foi para a universidade. E naquela época ele foi para a Universidade de Oxford. Essa universidade é famosa até hoje, lá na Inglaterra, né? E lá, né, nessa Universidade de Oxford, ele tinha alguns amigos e eles estudavam a Bíblia e eles montaram um clube chamado Clube Santo. E eles se reuniam todos os dias no mesmo horário, eles pegavam todas aquelas regrinhas que a Susana ensinou para o John, eles usavam aqui. Os outros alunos lá de Oxford começaram a falar que eles eram muito metódicos, né? E daí parece que é a raiz do metodismo, mas vamos guardar essa história para o final, né? Aos 32 anos de idade, aí eu venho mais para cá para vocês verem o barco. Aos 32 anos de idade, Wesley foi enviado como missionário para Virgínia, nos Estados Unidos. Wesley estava na Inglaterra, então tinha um oceano todo para eles cruzarem. Eles saíram de barco lá de Londres e foram até a Inglaterra, até a Virgínia, nos Estados Unidos, né? Sabe para quê? Para falar de Deus para os índios, né? Para evangelizar o povo da Virgínia e principalmente os índios. Só que nesse barco tinha um grupo de cristãos moravianos. E eles cantavam, louvavam, felizes da vida, liam as escrituras. John Wesley gostou muito deles e estava ali perto deles, né? E aí, um certo dia, durante a viagem, porque essas viagens de barco, gente, não era assim. Fui e cheguei rapidinho. Eram dias e dias e dias nesse barco, né? Aí, durante uma grande tempestade, esses cristãos moravianos, eles, diante da tempestade, esse barco balançava e estava a maior tristeza. Esses caras, sabe o que eles faziam? Deixa eu ver se dá para mostrar melhor o desenho da tia. Eles cantavam, enquanto John Wesley e muitos outros estavam com medo de morrer. Isso mexeu profundamente com John Wesley. Ele ficou pensando, como pode eu, um cara santo,
santo que vivo certinho, sei tudo da Bíblia, ficar com medo de morrer enquanto esses moravianos ficam cantando e cantando mais forte. Isso causou assim uma perturbação em John Wesley. John Wesley foi para a Virgínia, ficou lá por 2 anos e a missão dele lá na Virgínia não teve muito sucesso. Ele fez o que ele tinha que fazer, tudo, mas sabe, alguma coisa não estava dando muito certo. Ele retornou para a Inglaterra. E quando ele retornou para a Inglaterra, ele conheceu um cara, que agora vocês vão ver, que está bem embaixo aqui, ó. Tá vendo? Pedro Boiler. Ele era um pastor, né? E esse pastor Pedro Boiler, ele explicou para o John que através da Bíblia, que as coisas boas que as pessoas fazem não valem nada, que primeiro as pessoas precisam crer no sacrifício da cruz. Depois dessa descoberta, a vida de John mudou. Então, gente, o que esse Pedro Boiler ensinou para o John Wesley é que não adianta ele ir para Oxford, saber tudo da Bíblia, ser ensinado na Bíblia, saber tudo. O que ele precisa é crer que Jesus morreu na cruz por ele, por mim, por você, por todo mundo. Que isso sim que faz a gente se achegar a Deus. Isso que permite que a gente seja amigo de Deus. E não só estudar a Bíblia e crer. Não é a sabedoria, não somos nós que chegamos a Deus. Mas sim através do sacrifício de Jesus na cruz. Quando a gente crê nisso e a gente acredita e fala isso e declara isso, a gente pode ser amigo de Deus. John Wesley ficou tão feliz com a descoberta que não era o seu esforço que fazia ele se aproximar de Deus, mas era o sacrifício de Jesus na cruz que tinha tornado tudo isso possível. O John Wesley começou a viajar pela Inglaterra para falar de Deus para as outras pessoas, né? E como não havia muita oportunidade dele falar de Deus lá dentro da igreja anglicana, ele começou a ir para praças, pegava um caixote de madeira, subia em cima e começava a falar. Ia para a porta das fábricas, eles iam em todos os lugares. Eu fiz uma pesquisa que diz que teve uma pregação de John Wesley que tinham 14 mil pessoas. Vocês imaginam que é 14 mil pessoas numa época onde nem microfone direito tinha? É muita gente, né? E diz que milhares de pessoas se convertiam. Ele fazia 3 cultos por dia. Junto do seu irmão, Charles Wesley, que era um músico incrível, que fez hinos que a gente canta na igreja até hoje, ele criou uma pequena sociedade que tinha classes, né, para estudar a Bíblia, orar e pregar. Logo o trabalho dessa sociedade de classe se espalhou por outros países. John Wesley foi um grande pregador, um homem de Deus que foi usado, né, para que muitas pessoas conhecessem Jesus. E aí vem o porquê de eu estar contando isso. Vamos lá mais para trás aqui agora com meu John Wesley. Ele andou por aí pregando para todo mundo, né? Ele foi para Virgínia pregar. E você sabia que John Wesley é o pai do metodismo? Lembra lá do metodismo? Deixa eu arrumar aqui a câmera aqui. Lembra lá do metodismo? Então, John Wesley é o pai do metodismo. E nossa igreja é Igreja Metodista Livre, mais conhecida como IMEL. Nossa, quem é o pai da nossa igreja é John Wesley. E aí eu fui pesquisar lá no livro de disciplina como que é ser um metodista, né? O que nós, pequenos metodistas, temos que ser? E olha o que está escrito no livro de disciplina da nossa igreja. Os metodistas livres hoje procuram continuar a missão do cristianismo de John Wesley. Os primeiros metodistas declaravam que eles existiam para poder levantar um povo santo. E isso é ser metodista. É a gente não só olhar para a gente, mas olhar para o mundo que está à nossa volta. Nós não vivemos na igreja para que tudo seja perfeito e feliz, mas nós falamos de Deus para os nossos amigos na escola, para os nossos vizinhos, a gente fala de Deus para os outros. Por quê? Porque Deus falou, né? Vai por todo lugar e prega o evangelho para todo mundo. Também, mas nós fazemos isso porque John Wesley fazia e inspirou esse movimento na igreja.
Esse movimento que existia antigamente, gente, na igreja, tinha um monte de regra. Só para vocês terem uma noção, pessoas mais ricas sentavam na frente, os mais pobres atrás. Vocês acham que isso está na Bíblia? Que isso agrada a Deus? Não. E John Wesley veio para quebrar essas coisas, para tirar essas regras. Ele teve outros amigos aí que ajudaram ele. E dizer que quem consegue fazer com que a gente tenha uma vida santa é essa vida, é o Espírito Santo de Deus que vem morar dentro de nós, através de Jesus. Então, crianças, eu queria contar toda essa história aqui hoje, que diz por que nós somos a Igreja Metodista Livre. E quem que criou esse movimento metodista, né? Eu fui pesquisar, nos Estados Unidos tem 75 milhões de pessoas metodistas. O John Wesley não fez só a Igreja Metodista Livre. Também das ideias de Wesley veio o Exército da Salvação e um monte de igreja pentecostal. Através de um menino que Deus salvou do fogo, esse cara se tornou um revolucionário na igreja. Esse cara é um herói da fé que viveu, fazem 300 anos. Não está na Bíblia, mas é um herói da fé desse mundo que a gente vive. Então lembra que a tia sempre fala que nós podemos ser heróis da fé? E para ser herói da fé, o que a gente tem que fazer? A história de John Wesley pode esclarecer muita coisa. Então eu quero deixar um beijão para vocês, desejar feliz Dia das Mães para todas as mães. Fiquem com Deus e a gente se vê nos nossos grupos de WhatsApp, hein? Beijo, tchau!